Bem-vindos a mais um vídeo do canal Meoraita. Se inscrevam no canal, deixe o seu like, compartilhe com seus colegas. Hoje eu estou sentado. Vamos falar sobre Hasevá, reclinar-se na noite do Seder. Na noite do Seder nós temos como obrigação nos sentirmos pessoas livres para agradecer a Deus por ter nos tirado do Egito. E uma destas formas de demonstrar importância é comendo reclinado, porque pessoas importantes comiam sempre reclinadas. Embora hoje em dia a conduta das pessoas importantes não é de se reclinar ao comer, nós mantemos a tradição da mesma forma. Até porque nesta noite nós fazemos muitas coisas diferentes para despertar a atenção, a curiosidade das crianças, para que eles perguntem e saibam mais a respeito da nossa história. Além do mais, é uma forma de nós lembrarmos o milagre de como Deus nos tirou do Egito. Afinal, naquela época, todas as pessoas importantes comiam reclinadas. E ao comermos reclinados, nós demonstramos, lembramos e simbolizamos pessoas livres e pessoas nobres. Em quais momentos do Seder nós temos que nos reclinar? Quando nós bebemos os 4 copos de vinho, quando nós comemos matzá, em todas as vezes que comemos matzá, tanto no motzi matzá, a primeira matzá que nós comemos, quanto no korer, o sanduíche de matzá com maror dentro, e também no final da refeição, na hora de comermos o afikoman. Ao comermos o maror, não nos reclinamos, porque afinal de contas o maror vem lembrar a escravidão, a amargura. Então nós comemos retinhos no nosso lugar. As mulheres, entre as sefaradiot, existe o costume de se reclinar, e entre as ashkenaziot também muitas mulheres costumam se reclinar. As crianças só têm a obrigação de se reclinar a partir dos 9 ou 10 anos. Antes disso, apenas se não for incômodo para a criança, nós já a educamos se reclinar. Os adultos têm a obrigação de comer reclinados. Se não for comido reclinado, a pessoa não cumpre a obrigação da forma correta. Se a pessoa não se reclinar ao comer matzá e beber os 4 copos de vinho, ele não cumpriu a mitzvah da forma adequada. Qual é a forma correta de se reclinar? Em primeiro lugar, nós nos reclinamos em sinal de liberdade, de nobreza. Então não pode ser de nenhuma forma que demonstre o contrário, que demonstre preocupação ou tristeza. Isso significa que não serve a pessoa se reclinar assim, porque isso demonstra sinal de preocupação. Também não assim. Todas essas formas de apoiar a cabeça, o queixo, a testa, são formas que demonstram tristeza ou preocupação. Antes de mais nada, nós temos que nos reclinar para o nosso lado esquerdo. Por que o lado esquerdo? Nós nos reclinamos para o lado esquerdo, em primeiro lugar, para termos a mão direita livre para comer. Em segundo lugar, porque o nosso esôfago está levemente deslocado para a esquerda em relação à traqueia. Se a pessoa se reclinar para o lado direito, existe um risco maior de engasgamento, Deus nos livre. E justamente por este motivo, mesmo pessoas que são canhotas e precisam da mão esquerda para comer, também se reclinam para o lado esquerdo. Uma vez que existe uma regra na Torá, que o perigo é mais rigoroso do que a proibição. E uma vez que se ele se reclina para o lado direito, existe um risco de engasgamento e perigo. Então por isso, mesmo os canhotos se reclinam para o lado esquerdo. Para a pessoa cumprir a obrigação de se reclinar,
a pessoa não pode se reclinar no ar. Ficar reclinado no ar não é chamado de reclinar. Reclinar, a pessoa precisa estar encostada. Muitos até chamam isso de recostar. A pessoa precisa estar encostada quando ele se reclina. Quando nós temos uma cadeira de braço, isso fica bem mais fácil. Temos como nos reclinar e ficarmos apoiados no braço da cadeira. E deste jeito, beber e comer. A pessoa não pode se apoiar na própria perna quando reclina, porque isso não é uma forma cômoda e não é uma forma de uma pessoa livre. É uma pessoa que está meio preocupada, meio com pressa. A pessoa pode sim se reclinar sobre o vizinho, ou pode se reclinar numa parede que tem do seu lado. A pessoa pode também se reclinar no espaldar de uma cadeira vizinha. Um detalhe muito importante: para cumprir a obrigação de se reclinar, a pessoa precisa estar sentada à mesa. Então a cadeira precisa estar na frente da mesa para a pessoa cumprir a obrigação de se reclinar. Há aqueles que costumam se reclinar como se reclinava antigamente. E neste caso, o sofá deve ser aproximado da mesa para que a pessoa esteja à mesa, sentado no sofá, e ali se reclinar realmente como os reis faziam antigamente. Muitos costumam colocar um travesseiro, e até um travesseiro enfeitado, pois isso também é um sinal de liberdade e nobreza. E desta forma a pessoa se reclina no travesseiro, em cima do travesseiro. Pode ser colocado o travesseiro no braço da cadeira ou no espaldar. Se a pessoa estiver sentada numa cadeira sem braços, como nós falamos antes, não pode se reclinar no ar. Isso não é chamado de reclinar. A pessoa precisa se apoiar quando se reclina. Isto pode ser feito virando levemente a cadeira, e aí sim você consegue se reclinar apoiando a lateral do corpo no espaldar da cadeira. O ideal é que a pessoa se recline algo próximo de 45 graus. E desta forma, come e bebe os 4 copos. Se uma pessoa tem um machucado no corpo que impede ele de se reclinar adequadamente para o lado esquerdo, ele está isento de se reclinar e poderá comer e beber sentado normalmente e cumprirá a mitzvah desta forma, uma vez que ele está isento por conta do ferimento. Espero que você gostou de saber como que deve se reclinar na noite do Seder. Compartilhe com seus colegas, deixe o seu like, pode dar ideias para novos vídeos. Um forte abraço diretamente de Jerusalém, Pesach Kasher Vesameach, um ótimo Seder para todos.